Começa agora mais um programa Nas Entrelinhas. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Orçamento participativo, democracia na definição do uso de recursos presente nas prefeituras. Wilson Pastorini fez palestra na ESAG e vai explicar neste programa como funciona o orçamento participativo de Porto Alegre. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Nas Entrelinhas, programa do Departamento de Administração Pública da ESAG e o DESC, comigo, Enio Espanhol. E comigo, Samantha Buglioni. Qual é o endereço do nosso programa, do nosso contato? Quem quiser fazer contato, Enio, diretamente pode nos mandar um e-mail. O endereço é nasentrelinhas.esag@gmail.com. Bom dia, Enio. Bom dia. Nós teremos hoje participação de pessoas muito importantes para discutirmos a democracia nas prefeituras. Temos uma experiência de Porto Alegre. Aliás, Samantha, você é de Porto Alegre? Sim, eu sou de Porto Alegre. E eu morei em Porto Alegre por longos anos. Fiz meu mestrado na URGS, então temos um pouco de relação com Porto Alegre. Sim. Talvez facilite a própria discussão. Conhecer, de certa forma, o efeito, de algumas dessas políticas do ponto de vista bem do cotidiano, e elas são bem visíveis, principalmente no que se refere ao orçamento participativo. Pois é, e aí nós temos a presença hoje do Wilson Pastorini. Ele é bacharel em Direito, e ele é o gerente de programação orçamentária pela Secretaria de Governança da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E ele esteve aqui na ESAG fazendo uma palestra sobre o programa, sobre a questão do orçamento participativo, a experiência de Porto Alegre, e vai, nesse nosso programa de hoje, discutir conosco essa questão do orçamento participativo. Essa é uma das questões mais importantes da democracia, Porque considerando que os recursos são escassos, a alocação e a prioridade acaba sendo um ponto fundamental, entender essas demandas. Também está conosco a professora Carla Rosinski, professora da ESAG, de Finanças e Orçamento, e também vai estar contribuindo com essa discussão. Sem isso, dúvida. Enio? Wilson, bom dia, prazer termos a sua presença no nosso programa. Bom dia a todos. E o prazer é todo meu, Estou aqui à disposição de vocês. Professor, o que é o orçamento participativo? O orçamento participativo, no meu entendimento, ele é um grande fórum de debates e que incide diretamente no orçamento municipal. Ao longo de 23 assembleias realizadas nos meses de abril e maio, o resultado dessa assembleia é criado um plano de investimentos que é levado pela sociedade civil à administração pública, que insere no seu orçamento do ano seguinte todas as demandas que vêm dos anseios da comunidade, através do orçamento participativo. Porto Alegre, por longos anos, foi uma referência nessa questão de orçamento participativo. Eu gostaria que o senhor historiasse um pouquinho essa experiência de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ou do orçamento participativo como um todo. Ele nasceu nos anseios populares dos anos 80, começamos a ter algumas experiências em alguns municípios, principalmente no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que começou a fazer uma forma participativa de orçamento, onde se chamava Todo o Poder Emana do Povo, o orçamento de Pelotas. E em seguida, em 89, com a administração que se elegeu nesse ano, começou uma forma de trabalhar a participação do povo, incidindo no orçamento municipal. Eu acho que foi por aí que começou mesmo o orçamento a se chamar orçamento participativo, Essa forma de participação popular dentro do orçamento público. E o interessante reforçar, bom dia a todos, é que esse orçamento de início em 89 na Prefeitura de Porto Alegre, com o governo do PT, hoje, pela discussão que a gente teve, ele está apartidário, independente dessa história do partido, mas foi após a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que reforçou muito essa questão da representação popular, da participação do povo em todas essas discussões na área de aplicação das políticas públicas. Então, tanto em planejamento, reforçando a participação do povo na questão do planejamento, quanto do orçamento. Então, esse orçamento participativo em 89 surge em Porto Alegre após um reforço forte da Constituição Cidadã de 88. Bom, o que nós conhecemos é que, ele tem a possibilidade de atender de uma forma muito mais democrática as demandas, mas a alocação desses recursos
precisa de algumas questões técnicas, né, para conseguir locar. As pessoas necessariamente que participam não têm esse conhecimento técnico. Como é que fica esse casamento? Há uma discussão entre a demanda e a técnica para alocação dos recursos? Sim, o resultado das assembleias do orçamento participativo é o um plano que nós chamamos plano de investimentos e obras, né? Esse plano de investimentos ele é levado pelo orçamento participativo, pelo Conselho do Orçamento Participativo, ao prefeito do município. E o prefeito leva todas as suas instituições, as suas secretarias e autarquias, né? E essas demandas do plano de investimento do orçamento participativo, elas são transcritas no orçamento municipal pelos técnicos do município, né? Cada técnico de sua secretaria, ele insere as demandas do orçamento participativo no orçamento do município. E é interessante destacar, Samantha, que o pessoal que participa dessas assembleias do orçamento participativo acaba conhecendo mais, porque os técnicos da prefeitura vão lá e explicam o que é o orçamento público, como é que funciona, né, quais são as alocações que tem que existir, e apresentam essa parte técnica para a população. E o pessoal que participa dessas assembleias do orçamento participativo já há alguns anos, né, tem um histórico de anos, eles têm conhecimento às vezes maior do que alguns políticos que estão entrando agora na prefeitura. É isso, senhor Pastorini? A maioria dos conselheiros do orçamento participativo e delegados do orçamento participativo, eles já têm uma longa caminhada, né? E começam a conhecer a peça orçamentária, né? De tanto se reproduzir, a cada ano se debate, se discute, se presta contas das ações do município, do cumprimento de demandas. Essas pessoas, elas começam a entender e entendem o orçamento e começam a entender a peça orçamentária até como se técnico fossem, né? De tanto debater, de discutir, de entrar da viabilidade, da possibilidade possibilidade jurídica, viabilidade econômica e outros processos administrativos que envolvem a montagem de uma peça orçamentária. É um processo de empoderamento mesmo, né, da comunidade, então, nessa participação. Uma via de mão dupla, né? Tu participa, tu leva a demanda, mas tu acaba tendo um conhecimento e acaba aumentando uma maturação, né, da participação das pessoas. Uma pergunta. Outra, né? Vamos lá. Do ponto de vista de princípio, essa participação cidadã, ela é compreensível e ela tem lastro, né, na Constituição. Na questão já de uma normatização mais detalhada, qual que é o fundamento jurídico da legitimidade do orçamento participativo? Ele não tem legitimidade jurídica, né? Ele está embasado no princípio da participação e da descentralização político-administrativa. Ele não tem nenhuma regra legal que construa o orçamento participativo. Ele é do povo. Mas tem uma norma de princípio, então. Ela não tem, digamos assim, uma norma de regra bem detalhadinha que vá dizer que deve ser feito e como ser feito. Mas como ela tem uma sustentação na Constituição, então ele teria legitimidade aí. Seria isso? Sim, ele constrói o próprio orçamento participativo, que é formado pelas comunidades, pelas pessoas que estão dentro das comunidades. Eles fazem o seu regimento interno. A única regra que eles têm é essa, que eles constroem, e a todo ano eles estão revendo esse regimento interno, e a cada 5 anos eles fazem um grande debate que se chama Congresso da Cidade. E dentro desse congresso, desses congressos, surgiu também o Fórum Social Mundial, né, que dentro desse mesmo ritmo que vinha sendo montado o orçamento participativo, e é nessa, assim, não é uma regra, não é uma legislação específica que regule o orçamento participativo, a não ser o próprio regimento interno que é construído por eles mesmos. Sim, mas também não tem nada que explicitamente proíba, né? Então, ele está sustentado nessa estrutura democrática mesmo. O que a gente tem de apoio é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o artigo 48, que reforça essa participação, né, audiências públicas, essa discussão de orçamento, reforça a questão da transparência também. Agora, mais recentemente, a gente teve a Lei da Informação. Então, essa legislação ajuda e apoia muito esse movimento do orçamento participativo. Eu queria te perguntar o seguinte, a cultura política brasileira, ela é um pouco de descrédito muitas vezes. Quer dizer, é possível você fazer a leitura sob 2 ângulos. Uma seria um pouco essa descrença, um pouco esse certo ceticismo, mas por outro lado há
este espírito participativo que também é bastante forte. Aí teria que sempre analisar cada época, cada cidade, uma diferença muito grande. E aí o orçamento participativo também deve ter passado por essas fases diferentes, assim, das pessoas participar ou das pessoas se decepcionar. Como é que está o espírito, digamos, de Porto Alegre e que mudanças assim tem ocorrido ao longo do processo no orçamento participativo? O eixo principal do orçamento participativo é a incidência no orçamento municipal. Esse não mudou muito. O que muda é, conforme o andamento as modificações que vão ocorrendo no dia a dia e na sociedade, o orçamento participativo ele se altera, ele se autorregula, né? Através todos os anos ele revê seus próprios atos, faz a revisão de seus programas, de suas demandas. Mas não há uma alteração significativa na participação. Ela é sempre constante e crescente, né? Ela não diminui, não há uma perda de interesse, até porque as demandas estão sendo cumpridas, né? Vão sendo cumpridas, à medida que vão sendo cumpridas, a sociedade vai se sentindo mais responsável, né? Em média, tem sido quanto a participação assim, numa assembleia do orçamento participativo? Quantas pessoas têm participado? São 17 regiões do orçamento participativo e mais 6 temáticas. Na realidade, são 23 assembleias que ocorrem de abril a maio. E a média de público é de 1.600, 1.700 pessoas por assembleia, né? Considerando a população de Porto Alegre hoje está em 1.400.000 habitantes. Para a Assembleia. E essa experiência de Porto Alegre é específica de Porto Alegre ou ela se reproduz praticamente no Rio Grande do Sul, em outras capitais do Brasil? Ela tem se reproduzido até no exterior, né? Nova York, Paris, que a gente sabe que tem, e outras cidades brasileiras com bons exemplos, né? Belo Horizonte, né? E algumas outras aí estão se reproduzindo o orçamento participativo, estão construindo seu próprio orçamento participativo. É interessante que essa experiência de Porto Alegre tem sido levada como metodologia realmente mundial, e o pessoal convida os técnicos da prefeitura para irem lá demonstrar como é que é essa metodologia, né? Inclusive o senhor Pastorini já foi até a Espanha, né? Como é que foi essa experiência lá? É uma troca que nem a gente está fazendo aqui, né, hoje na universidade, trocando, contando a nossa história, né, a nossa vivência. É uma troca de experiências. A gente vai, leva a nossa experiência, mostra o que ocorre, como está funcionando lá e recebe também informações de volta. Vocês avaliam que esse tipo de metodologia, de estratégia de gestão mesmo, ela modifica aquela cultura da coisa pública não sendo coisa de ninguém? As pessoas se tornam mais responsáveis uma vez que elas contribuem na alocação dos recursos? Sim. Aumenta muito a responsabilidade da população. Quando ela vê uma demanda dela atendida, né, aquilo passa a ser dela e ela passa a cuidar mais da cidade, né? O cidadão cuida mais da cidade, ele se torna mais responsável. Se efetivamente acontece aquilo que ele está solicitando no orçamento participativo, aí sim a sociedade vê a sua participação como importante e se torna responsável. O problema é quando em metodologias que acontece de orçamento participativo, que a sociedade participa, gera suas demandas e efetivamente isso não acontece. Mas ela fiscaliza mais uma vez que ela participa Sim. do orçamento participativo. Então ela tem uma postura diferenciada uma vez que participou das assembleias e tal, como fiscal mesmo, não Sim. de simplesmente delegar. Florianópolis agora, eu acho que essa experiência tem que ser ampliada para tudo que é lugar. E agora nós estamos com um novo prefeito a partir do ano que vem, aliás, todas as cidades brasileiras. E aí a gente, às vezes, nas coisas boas, a gente tem que se espelhar nos outros. E eu acho que isso é extremamente importante. Aqui na universidade a gente está discutindo a accountability, ou seja, um processo de controle social. Porque orçamento participativo não é apenas dinheiro, não é apenas obras. Não, é controle social, é participação, é no cuidado pela cidade, né? Tem um pouco mais, vai um pouco além disso. E aí eu queria perguntar sobre os desafios, porque o orçamento participativo não deve ser tudo perfeito. Não. Ele tem ele vai se transformando, ele vai se adaptando e vai se adequando, e o orçamento participativo, ele não é um ente governamental, ele é da cidade, ele é da sociedade civil. Então ele se modifica, se altera conforme os anseios da sociedade, né? Então
ele não fica parado no mesmo patamar, ele anda, se modifica, se altera de acordo com as condições e funciona muito bem. As demandas do orçamento participativo são sempre atendidas, né, no melhor possível dentro do município, porque isso gera o conforto para a sociedade e gera o interesse do povo, né? Interessante que o prefeito eleito de Porto Alegre foi um dos responsáveis pelo orçamento participativo, se elegendo no primeiro turno com 60%, né? Em torno de 60%. Faz diferença politicamente também, a sociedade reconhece. Quer dizer, o orçamento participativo deve ter sido um dos fatores pela sua reeleição. Acho que preponderante. Olha aí, ó. Excelente. Que dado interessante. Bom, discussão de democracia do ponto de vista mais responsável, direto e maduro, né? Podemos falar nesses termos, professor Enio. Sem dúvida, sem dúvida. A conversa está boa, mas o hoje, tempo urge. Professor Wilson Pastorini, professora Carla Rosinski, discutindo algumas experiências de Porto Alegre, orçamento participativo, um exemplo, né, a ser copiado, adaptado, a fim de que, né, novos tempos. Muito obrigado, Wilson, pela participação. Agradeço o convite. Obrigada. Vamos provocar isso no município de Florianópolis. Vamos lá. Bom, esse foi Nas Entrelinhas de hoje, Enio. A gente volta semana que vem. Um bom dia a todos.